Provérbios. O livro de Provérbios consiste de diferentes coletâneas de dizeres de sabedoria. Embora várias dessas coletâneas estejam associadas ao rei Salomão, o papel exato que ele desempenhou na sua preparação é incerto. O interesse de Salomão na sabedoria fica claro em 1 Reis capítulo 4, versículo 29 ao 34, que indica que ele foi o autor de 3.000 provérbios. É provável que muitos dos provérbios do livro tenham se originado de Salomão, mas dado o seu interesse em sabedoria e as similaridades em Provérbios capítulo 22, versículo 17 e Provérbios capítulo 23, versículo 14, e uma coletânea de provérbios do Egito, também é provável que parte do material do livro tenha sido reunida por Salomão e não escrita por ele. De acordo com a declaração de Provérbios capítulo 25, versículo 1, uma dessas coletâneas foi copiada pelos escribas de Ezequias. E assim, o nosso livro não poderia ter sido colocado na sua forma atual até depois de 700 a.C. Algumas características literárias mostram que é provável que o livro tenha sido compilado antes do exílio na Babilônia. Provérbios capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Explicação. O tema principal do livro de Provérbios é a sabedoria aplicada nas experiências cotidianas da vida. Salomão, o principal autor, instruiu seus filhos de maneira singular e prática, dando a eles um manual do bom viver. Seus conselhos se estenderam a todos os filhos de Israel e ainda hoje nos alcançam. O temor ao Altíssimo é a fonte da sabedoria, por isso, somente os que ouvem e alicerçam a sua vida na direção de Deus podem ser considerados sábios. As mensagens objetivas e expressivas do livro são ferramentas importantes para o completo desenvolvimento humano. Continuação. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Explicação. Provérbios é dirigido a todos aqueles que desejam enxergar e reagir às circunstâncias diárias como o próprio Deus enxerga e reage. Essa é uma das características da sabedoria, e ela não está associada ao grau de instrução, nível cultural ou capacidade intelectual. Quem deseja alcançá-la e obter os seus benefícios deve buscá-la por intermédio de um relacionamento com o Altíssimo e a prática da sua palavra. Continuação. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Explicação. Temer a Deus não é sentir medo dele, mas ter um profundo respeito e reverência ao seu nome. É se submeter plenamente a ele e a sua palavra com amor e obediência, renunciando a tudo o que lhe desagrada. Aquele que o teme alcança a sabedoria, porque passa a viver de maneira sadia, de acordo com o justo e perfeito caminho de Deus. Continuação. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe. Explicação. A expressão filho meu, inúmeras vezes repetida, demonstra o apelo paternal para que os filhos ouçam. Afinal, qual pai não deseja ver a felicidade de seus filhos?
o pai espera que eles sejam não apenas seus descendentes, mas também seus herdeiros espirituais e morais. Na infância, os filhos ouvem e dão valor à palavra do pai, mas quando se tornam adolescentes, começam a fazer as próprias escolhas. Muitos sofrem graves prejuízos por decidirem ser indiferentes aos conselhos e valores recebidos. Continuação. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Explicação. Diadema e colares. As instruções dos pais aos filhos são equiparadas às joias. Eles utilizam suas experiências de vida e até mesmo seus erros para ajudar os filhos a acertarem em suas decisões e não caírem em ciladas. Se os pais terrenos têm muito a ensinar, imagine Deus como Pai espiritual. Por isso, sua palavra contém ensinamentos, alertas e repreensões quanto a más companhias, ingenuidade, promiscuidade, preguiça, entre outros. Aqueles que se atentam aos valores dos conselhos do Altíssimo serão recompensados, pois alcançarão qualidade de vida. Serão livres das influências do mal e viverão eternamente ao seu lado. Continuação. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Explicação. Não aceites. A juventude é a mais perigosa fase da vida devido às tentações. Quanto mais amizades ruins, mais pressões, seduções e convites ao erro. Por isso, a preocupação dos pais em reforçar o ensino para evitar que seus filhos sofram. Muitos jovens comprometem a vida ao se sujeitar aos padrões seguidos pelos colegas, a fim de se sentirem aceitos por eles. Em buscas de afirmação e identidade, alguns chegam a se submeter a mudanças drásticas, inclusive no próprio corpo. Assim, camuflam inseguranças e rejeições internas. O maior perigo que alguém corre ao escolher viver de forma tresloucada é a separação de Deus, pois isso pode levá-lo a graves consequências, como acidentes e até a morte. Continuação. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como sepultura e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda a sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Explicação. O filho imaturo pode se tornar uma presa fácil para os espertos e maliciosos. Diante disso, muitos pais agem insensatamente, no desejo de fazer seus filhos enxergarem as ciladas. No entanto, esse pai que aparece aconselhando em Provérbios mantém sempre ativo o canal da fé e da comunhão com o filho. Ele não humilha nem critica, não faz chantagem emocional, não pragueja e não fala mal dos amigos dele. Ao contrário, age e fala sabiamente. Este é um ensinamento prático para os pais que têm sofrido com a rebeldia dentro de sua família. A fé e o entendimento são as únicas armas eficientes para resgatar filhos que enveredaram para maus caminhos. Continuação. A suprema sabedoria, altrissonantemente, clama de fora. Pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento.
Explicação. A sabedoria faz referência à pessoa do Senhor Jesus. Ela ergue a sua voz por toda parte, visando o despertamento daqueles que dormem o sono da morte, isso é, que negligenciam a sua vida espiritual. Estes, considerados loucos e insensatos pelo soberano Deus, desprezam a sua direção e o caminho que conduz à salvação. Aqueles que desejam essa sabedoria devem atender à voz de Deus por meio da sua palavra e calar dentro de si o barulho desse mundo corrompido. Continuação. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Explicação. Derramarei abundantemente do meu espírito. O Todo-Poderoso se revela na sua palavra e, por meio dela, promete derramar copiosamente o seu espírito. Mas essa promessa está limitada àqueles que atentam à repreensão, se arrependem e se convertem dos seus caminhos tortuosos. O interesse do Altíssimo em dar de si mesmo a essas pessoas tem o objetivo de fazer com que elas conheçam a sua vontade e tenham condições de obedecer a ela. Continuação. Mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo como a perdição, como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto me aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto de seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Explicação. Rejeitastes todo o meu conselho. Personificado na sabedoria, o Altíssimo exorta a todos para que reconheçam e se arrependam dos seus erros. Mas existem pessoas que rejeitam o seu convite, zombam de sua direção e se recusam a lhe obedecer, ao desprezarem a sua palavra e o seu sacrifício, porque decidiram viver segundo os próprios desejos. Se fazem senhores de si mesmos. Se não se voltarem para Deus a tempo, essa alienação espiritual os exporá à calamidade eterna. Não aproveitar as chances de arrependimento e morrer sem o perdão dos pecados consiste no maior terror da alma. Continuação. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Explicação. Comerão do fruto do seu caminho. O Altíssimo orienta o ser humano em todas as áreas da vida. Mas ao ignorar seus conselhos, ele sofre as dores dessa rejeição. Quem escolhe se apoiar em seus próprios pensamentos e agir à sua maneira, dá as costas à sabedoria e assim destrói a si mesmo. Mas quem vive de acordo com os ensinamentos de Deus e se esmera em praticar o que ele orienta, obtém livramento do mal e preserva a sua alma para a eternidade. Portanto, a escolha é simples: desprezar a palavra e colher sofrimento, ou obedecer a ela e desfrutar de paz e segurança. A decisão pertence a cada um.